Me chamo Viviane Santos, sou graduada do curso de Produção Cultural pela UF de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Sou formada no curso técnico de teatro pela Escola de Artes Maria José Guedes, EMARTE, em Macaé, Rio de Janeiro. Vamos passar agora um pouquinho do tempo falando sobre uma das vertentes artísticas que mais amo e que é hoje meu interesse em pesquisa. Espero que ao final desta oficina você tenha o desejo de se aprofundar mais nesse estudo. Oficina online Dramaturgia e Dramaturgos. Conteúdo artístico-cultural digital com patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes 2. Nesta oficina, vamos ver um pouco sobre a história da dramaturgia, suas principais características e estrutura, alguns atores e diferentes linguagens. Vamos ver também um pouquinho sobre os dramaturgos mais importantes, fatos históricos e demonstrações de alguns textos. Lembrando que entender o passado serve para poder escrever melhor a nossa atualidade e temporalidade, experimentando possibilidades de narrativas a partir das nossas referências acumuladas e, claro, das nossas ideias e pensamentos próprios, reunindo tudo aquilo que fomos absorvendo com nossos estudos e experimentações. A história da dramaturgia. Drama, que em grego significa ação, é um gênero literário surgido na Grécia Antiga como originalmente uma forma de louvação religiosa ao deus Dionísio, Baco. Compõe o gênero dramático os textos em prosa ou verso feitos para serem encenados no palco. Basicamente, o que compõe uma dramaturgia são o autor, que é o dramaturgo, o diretor, a cenografia, os atores e, claro, o texto, qual será trabalhado a obra. A tragédia ática. A tragédia ática, qual era ensinada da Grécia Antiga, com base nos antigos mitos sobre a criação, foi responsável por abrir as portas para a dramaturgia. As peças encenadas naquela época apresentavam os conflitos entre forças obscuras que tentavam dominar o homem e a do outro lado, a sua vontade consciente. A dramaturgia teve seu início na Poética de Aristóteles. Ao analisar as tragédias do teatro, o filósofo definiu uma relação entre o personagem, o diálogo e a ação. A Poética de Aristóteles, primeira análise crítica teatral da história, se propôs a analisar a estrutura das produções gregas para entender o funcionamento. A partir dessa análise, ele define o impacto do público, a estrutura que é usada até hoje, começo, meio e fim. Muitas das propostas tidas como uma espécie de regra de narrativas de Aristóteles são hoje tratadas como drama aristotélico. E nisso estão inclusos a catarse, que é quando acontece uma descarga enorme de emoções e sentimentos, que é o momento em que o personagem descobre informações sobre si ou sobre o outro personagem. A catarse, que deve ser a consequência final da ação dramática, é uma espécie de mergulho na história contada. É a criação de um sentimento de identificação e pertencimento que o espectador desenvolve a assistir um espetáculo. A tragédia deve provocar no espectador um gozo de ideia de libertação, como se a obra servisse para escoar as emoções. Efeito da catarse é quando você sofre com a história, mesmo sabendo que é interpretação, e consegue puxar para dentro da história. As peças de teatro podem dividir-se em atos que, por sua vez, se podem fragmentar em quadros. Os quadros, por fim, dividem-se em cenas. A extensão de cada uma das partes de uma obra pode variar em função daquilo que pretende o dramaturgo. Existem determinadas obras que são construídas por um único ato.
Atos são grandes conjuntos de cenas que se evidenciam pelo intervalo na representação. Cenas são partes da representação total, em que se é possível perceber começo, meio e fim. Quadros são marcados pela troca de personagens dentro de uma mesma cena. Convém ter em conta que uma obra de dramaturgia se pode adaptar a diversos formatos. Posto isto, uma peça de teatro pode ser transmitida na televisão ou ser exibida nas salas de cinema. Em todo caso, é importante manter a estrutura de atores interagindo, aqui e agora, à vista do espectador que observa a representação das ações. A estrutura dramática continua sendo associada ao teatro, de onde surgiu, contudo, ela se tornou popular na televisão e no cinema. Isso porque, em todos os casos, o objetivo principal com essa estrutura é contar história. E tanto na linguagem do cinema e da televisão, quanto do teatro, compartilha-se a mesma estrutura dramática. Elementos da linguagem teatral. Os principais elementos que constituem os textos teatrais são tempo, espaço e personagem. Tempo. O tempo teatral é classificado em tempo real, que indica o da representação. Tempo dramático, quando acontecem os fatos narrados. E o tempo da escrita, indica quando foi produzida a obra. Espaço. O chamado espaço cênico determina o local em que será apresentada a história. Já o espaço dramático corresponde ao local em que serão desenvolvidas as ações dos personagens. Personagens. Segundo a importância, os personagens dos textos teatrais são classificados em personagens principais, que são os protagonistas, personagens secundários e os figurantes. Os textos teatrais são constituídos por dois textos, texto principal e texto secundário. O texto principal apresenta a fala das personagens, seria um monólogo, diálogo, apartes. O texto secundário inclui o cenário, figurino e rúbricas. Quando produzidos, são divididos de maneira linear em introdução ou apresentação. Foco na apresentação dos personagens, espaço, tempo e do tema. Complicação ou conflito determina as peripécias da peça teatral. Clímax, momento de maior tensão do drama. E o desfecho, deslance da ação dramática. Com o auxílio das máscaras que representavam estados emocionais como a alegria e a tristeza, os atores gregos encenavam comédias e tragédias. Na Grécia Antiga, dois tipos de textos dramáticos eram produzidos: a tragédia e a comédia. A tragédia caracteriza-se por ser a imitação de uma ação de caráter elevado
que suscita o terror e a piedade e tem por efeito a purificação das emoções. Já a comédia, por sua vez, seria a imitação de homens inferiores. E a partir destes gêneros, tivemos a criação de vários outros, como a farsa, por exemplo, a tragicomédia, o texto dramático. E a partir de agora vamos ver um pouquinho das características do gênero dramático. Texto em forma de diálogos, divididos em atos e cenas. Presença das rúbricas, que são a descrição do espaço ou a situação antes de cada ato, de cada cena. Sequência da ação dramática, geralmente construída de exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho. Elementos do texto dramático. Protagonista, personagem central da ação dramática. Antagonista, personagem que se opõe ao protagonista. Coro, que é o conjunto de atores que comentam a ação ao longo da peça. Catarse, do grego, que significa purificação. Purgação experimentada pelo público de uma tragédia, o qual poderia apaziguar suas angústias internas por meio das emoções representadas nas cenas. Características da tragédia. Tem um tom sério, solene. O protagonista enfrenta grandes dificuldades, uma linguagem mais formal. A estrutura é composta por ação inicial feliz, mas que tem um desfecho fatal. Tem a presença de personagens nobres, como reis, príncipes, que sofrem o destino imposto pelos deuses do Olimpo. Características da comédia. Tom cômico, brinca com ridículo. Temática ligada ao cotidiano, com foco na sátira da sociedade e dos vícios humanos. Linguagem mais coloquial. Estrutura composta por uma situação inicial complicada, mas que acaba em um final feliz. Tragicomédia. A modalidade teatral em que se misturam elementos trágicos e cômicos. Significava também quando surgiu a mistura de elementos da realidade e da imaginação. Farsa. Pequena peça teatral caracterizada pelo teor ridículo e caricatural que critica a sociedade e seus hábitos. Teríamos vários outros gêneros teatrais para abordar, como melodrama, ópera, musical, surrealismo, a comédia dell'arte e entre outros. Mas, como ponto de partida, esses já abrangem boa gama de possibilidades e eu sugiro que você se aprofunde naqueles que interessem mais a você e busque encontrar sua própria voz e seu próprio estilo. Vamos dar continuidade agora falando um pouquinho sobre os dramaturgos. Bertolt Brecht foi um dramaturgo romanticista e poeta alemão, criador do teatro épico, anti-aristotélico. Sua obra fugia dos interesses da elite dominante e visava esclarecer as questões sociais da época. A paixão pelo teatro impulsionou a vida do autor. Sua obra teatral atravessou diversas fases que se distribuíram segundo os locais de permanência. Na Alemanha, escreveu peças que focalizavam nos conflitos do indivíduo em relação ao meio social. Duas peças se destacam como transição do expressionismo, onde foca os aspectos subjetivos, valorizando a expressão emocional do ser, para o niilismo, da esfera do contemporâneo, uma visão cética radical em relação às interpretações da realidade. São elas O Homem é um Homem, de 1927, e Ópera dos Três Vinténs, de 1928. Em suas obras, podemos perceber características de suas vivências e críticas. Algumas das características também é a quebra da quarta parede, a pausa brechtiana. William Shakespeare. William Shakespeare foi um dramaturgo e poeta inglês.
autor de tragédias famosas como Hamlet, Romeu e Julieta, e é considerado uma das maiores figuras literárias da língua inglesa. A arte de Shakespeare compreende 37 peças teatrais, 2 longos poemas e 154 sonetos, escritos provavelmente entre 1953 e 1958, além de vários trechos em versos. Suas peças constam de 17 comédias, 10 dramas e 10 tragédias, que retratam a sociedade inglesa durante 3 séculos de sua evolução. A arte dramática de Shakespeare foi dividida em 3 fases que acompanham o amadurecimento do dramaturgo. Na primeira fase, teria Shakespeare escrito comédias alegres, peças da história inglesa e tragédias em estilo da Renascença. Teria escrito nessa época Romeu e Julieta, que foi a primeira grande obra do autor, onde fez a personificação do amor irrealizado. Um aspecto poema narrativo foi transformado, mas na célebre de todas as tragédias de amor. É uma das mais famosas obras do dramaturgo. Hamlet é uma obra ostentativa, filosófica. Shakespeare foi magistral no trato dos personagens que povoaram seu mundo. Na obra Otelo, o Mouro de Veneza, Iago, é entre todos os criminosos do dramaturgo o mais diabólico. A terceira fase do autor é marcada por peças menos trágicas, com desfechos conciliatório, entre elas A Tempestade, Henrique VIII. Molière foi o dramaturgo francês, um dos maiores destaques do teatro francês do século XVII. Paris era o reino do snobismo intelectual. Em vez de dizer água, dizia-se elemento químico. Em 1659, Molière satiriza esse comportamento com a peça As Preciosas Ridículas. Na obra, o autor ousa em apresentar uma farsa com elementos vulgares, onde rostos enfarinhados e máscaras coloridas caricaturavam personalidades importantes e expunha-nos ao ridículo. Para dizer vou pensar, Molière diz em 1664, apoiado pelo rei da época, que admirava suas sátiras, comédia e tragédias, tornou-se o provedor de divertimentos do rei, entre as encenações mistas de música, balé e teatro. Dramaturgos brasileiros. E agora vamos falar um pouquinho sobre alguns dramaturgos brasileiros renomeados. E a gente vai começar vendo um pouquinho da história de Nelson Rodrigues. Nascido na capital de Pernambuco, o quinto de 14 irmãos, Nelson Rodrigues, mudou-se para o Rio de Janeiro ainda criança, onde viveria por toda a sua vida. Segundo o próprio, seu grande laboratório e inspiração foi a infância vivida na zona norte da cidade. E não tem como falar de Nelson Rodrigues sem falar do teatro realista. O teatro realista é uma das expressões artísticas que integram o realismo, movimento surgido na Europa que se opunha ao romantismo e tinha como propósito revelar questões sociais latentes na sociedade. Desponta de uma época de grandes transformações no Brasil, com o fim da escravidão, a proclamação da República e a vinda de imigrantes de várias partes do mundo para compor a classe trabalhadora. Com caráter crítico, os espetáculos abordavam assuntos que envolviam a política, economia e os dilemas humanos. Nelson é um originalíssimo realista. Não é à toa que foi considerado inovador.
Nelson era realista e, tal como os realistas do século XIX, ele criticou a sociedade e suas instituições, sobretudo o casamento. O autor transpôs a tragédia grega para a sociedade carioca do início do século XX, e dessa transposição surgiu a tragédia carioca, como as mesmas regras daquela, mas com um tom contemporâneo. O erotismo está muito presente nas obras de Nelson Rodrigues, o que lhe garante o título de realista. Esse erotismo de Nelson teve sua gênese em obras do século XIX, como o Primo Brasílio. Nelson foi um grande escritor, dramaturgo e cronista, e está imortalizado na literatura brasileira. E dentro de suas vastas obras, temos A Mulher Sem Pecado, Álbum de Família, Anjo Negro, Senhora dos Afogados, Toda Nudez Será Castigada, A Serpente, entre outras. Plínio Marcos. Com gírias da periferia e personagens em situações de subdesenvolvimento, Plínio renomeou os padrões dramaturgos brasileiros. O autor iniciou a carreira no circo e contribuiu com jornais, revistas, cinema e televisão. As peças Dois Perdidos em uma Noite Suja e Navalha na Carne garantiram sua projeção no teatro, que com frequência seus personagens saíam das páginas de jornal para o palco. Renovador dos padrões dramatúrgicos através do enfoque quase naturalista que imprime aos diálogos e situações sempre cortantes e carregados de gírias de personagens oriundos das camadas sociais periféricas, toma o palco a partir dos anos 60, uma feroz arena de luta entre indivíduos sob situações de subdesenvolvimento, o submundo. A literatura dramática de Plínio atinge o leitor e ao espectador como estilete. Provoca ao mesmo tempo repulsa e desperta uma angústia solitária, induzindo a necessidade urgente de intervenção. As relações do poder são estabelecidas por uma fauna de prostitutas, homossexuais, cafetões e cafetinas, policiais corruptos, desempregados, loucos, débil-mentais, meninos abandonados. Nos seus escritos, avultam como temas a solidão e a decadência humana, o círculo vicioso da tortura mútua e da absoluta falta de sentido das vidas degradadas, a sexualidade e os padrões de comportamento dominantes, o beco sem saída da miséria e a violência, a morte perpétua como horizonte permanente e o espaço urbano. Dentre suas obras estão Homens de Papel, Abajur Lilás, Oração de um Pé de Chinelo, Barela, Quando as Máquinas Param, Perdidos numa Noite Suja, entre outros. Chico Buarque. Nascido no Rio de Janeiro em 19 de junho de 1944, ele é conhecido por ser um dos maiores nomes da música popular brasileira. Roda Viva foi a primeira peça escrita pelo artista. No final de 1973, escreveu Calabar. O Elogio da Traição, uma parceria com Rui Guerra proibida pela censura, que só foi liberada muitos anos depois. Em 1975, Chico escreveu Gota d'Água, uma releitura de Medéia. A peça se tornou um dos maiores sucessos de crítica e público, o que lhe valeu o prêmio Molière. Entre 1964 e 1985, o Brasil vivenciou a ditadura militar, repleto de perseguições, torturas, sequestros, assassinatos, exílio, censura à imprensa, a produção intelectual e artística, eliminação do direito do processo eleitoral. As produções artísticas desse período, como era de se esperar, ficou marcada pelo contexto ditatorial brasileiro.
No decorrer dos anos 60, muitos artistas, especialmente jovens talentos, produziam uma parte preocupada com a situação política e social do país. Tratava-se de uma arte que se colocava contra o regime autoritário e opressor. Havia profundo posicionamento crítico. Suas obras produzidas durante o regime militar, sobretudo o teatro, dialogam com o contexto histórico de seu tempo, fazendo com que elas tenham um caráter de biografia de uma geração. E até aqui nós vimos um apanhado sobre a história da dramaturgia, estrutura do texto dramaturgo, elementos da linguagem teatral, gêneros teatrais e suas características, alguns dramaturgos, e é com este grande dramaturgo que finalizamos a nossa oficina. Que este conteúdo tenha sido um pontapé para um maior aprofundamento e pesquisa. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E, se possível, deixe aí o seu comentário. Até a próxima!